Que a graça e a paz de Cristo sejam conosco nesse Conectados com a Palavra. Obediência ou sacrifício? O que é que mais agrada a Deus? Como é difícil obedecer, não é mesmo? Desde quando o ser humano está na sua tenra idade, já tende a desobedecer, a fazer o que não deve fazer. O Senhor Jesus fez uma espécie de jogo com os seus discípulos, dizendo assim, a respeito da obediência, que tem a ver diretamente com o amor. Quer dizer, se vocês me amam, vocês obedecerão os meus mandamentos. João 14, versículo 15. Em outras palavras, Cristo está dizendo, não adianta vocês me dizerem toda hora que me amam, mas não observam ou não obedecem os meus mandamentos. Interessante que é uma experiência extraordinária, foi a que viveu Abraão, quando, sob a palavra de Deus, ordem de Deus, ele oferece seu filho Isaque. Capítulo 22 de Gênesis, versículos 14 em diante, diz assim, Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou Abraão e disse, juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando teu filho, teu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe foram inimigos e por meio dela todos os povos serão abençoados, porque você me obedeceu. O contexto desse texto é quando Abraão leva Isaque a um monte designado por Deus para ali oferecê-lo em sacrifício. Quem sabe você dirá assim, espera um pouco, acho que Abraão não ofereceu Isaque em sacrifício. Olha, na prática não, mas no coração sim. Não só chegou só não chegou às últimas consequências, porque foi impedido pelo mensageiro celestial. Abraão passou pela prova da fé. A exuberante fé que Abraão tinha deve nos comover sempre. Depois de um longo tempo de espera, a chegada de um herdeiro que havia sido prometido por Deus, finalmente esse herdeiro havia chegado. E Deus lhe diz, vai e sacrifica o teu filho Isaque, teu único filho. Eu quero crer que para Abraão não havia a menor dúvida que o mesmo Deus que possibilitara o nascimento de Isaque, apesar da idade avançada, tanto dele quanto de sua esposa Sara, esse mesmo Deus poderia ressuscitar Isaque dos mortos. Razão porque ele obedeceu cegamente. Como nós nos comportaríamos se Deus nos pusesse à prova? Será que estaríamos prontos a obedecer como Abraão obedeceu? Uma coisa é fundamental e que devemos sempre ter em mente. Não somos capazes de obedecer pelas próprias forças e com base na própria capacidade. Necessitamos da ajuda do Senhor. Nosso Senhor Jesus Cristo nos serve de exemplo também nesse sentido e nesse aspecto. A sua oração no Getsemane mostra isso. Ele diz, Abba, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não como eu quero, e sim como tu queres. Vamos obedecer, mesmo que isso exija algum sacrifício. O sacrifício não será maior do que aquele que Deus já fez. E tem mais, Jesus nos deixou o exemplo. Se andarmos no caminho dele, receberemos da parte de Deus tudo que for necessário para sermos vencedores. Lembrando sempre, na obediência é que mostramos se amamos ou não amamos a Deus. Que Deus nos abençoe. Eu queria orar com você. Se puder interromper um pouquinho o que está fazendo, venha a Deus em oração comigo nesse momento. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo exemplo de fé de Abraão e do próprio Senhor Jesus Cristo, que nos mostra como é importante obedecer a Ti.
e ser obedientes em todos os aspectos até o final. Fortalece a nossa fé, ó Deus. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.